Abra sua Bíblia. É Natal. Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom demais. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mas nós vamos ler também o versículo 17, tá bom? Apenas esses dois versículos. Entre eles, nós vamos explorar aquilo que está registrado também. Mateus 1, versículo 1 diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o texto continua registrando uma série de nomes que deram origem ao Senhor Jesus. Mas no versículo 17 a genealogia encerra assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Orar nunca é muito. Deus, nos inspira pela Tua palavra e nos guia, como é a Tua promessa, pelo Teu Espírito, a toda verdade. Queremos ouvir o Senhor, conhecer e continuar a conhecer o Senhor, todos os dias, a cada momento, e não é diferente agora. A nossa mente e o nosso coração são escravos cativos da Tua palavra. Cria em nós aquilo que o Senhor deseja através dela, pelos méritos de Jesus. Amém. Amém. A gente não gosta de genealogias, né? A maioria de nós. A gente quer pular para a história de uma vez, logo, porque parece que genealogia não é história coisa nenhuma. No Natal, a gente quer a parte da Maria, aquela coisa da estrela guiando os magos, os pastores e Herodes com raiva. Essa história é muito interessante, é mesmo. E Mateus, o apóstolo, está escrevendo a história de Jesus. E a história de alguém começa no nascimento de alguém, ou começa antes. Mateus não começa a contar sobre o Natal, o nascimento de Jesus, preste atenção, contando já sobre, por exemplo, a visitação do anjo, a anunciação a Maria, de que ela ficaria grávida pelo Espírito do Senhor Jesus. Mas ele começa numa genealogia, porque se o Natal é a vinda de Jesus, as pessoas vêm de algum lugar, não é? Isso é história. Elas têm uma origem, e isso é parte significativa daquilo que alguém é. Nós somos um tanto aquilo que nós não somos, mas que os nossos pais foram, e os pais deles, e os pais deles. Isso interfere a nossa vida profundamente, até o fim, para sempre, de maneira radical. Genealogias são relevantes até hoje, né? Árvores genealógicas, a gente quer saber de onde a gente veio, com tecnologias que nós temos hoje. Você pode esfregar um cotonete, uma espécie de um cotonete na sua boca, enviar para um laboratório e saber qual é o seu DNA, para onde isso aponta em relação às suas origens, de onde você veio e etc. Agora, nessa época, na época de Jesus, 2000 anos atrás, no Oriente Próximo, isso era ainda mais relevante. Isso tinha a ver com currículo. Quem você é tinha a ver com a sua família. Qual é a sua família? Qual é a sua família? De onde você veio? Você tem orgulho dela ou não? Isso te formou bem? Isso te formou mal? O que isso tem a ver com você? Algo que começou antes de você e que você não tem controle sobre isso. Nós viemos de alguém, Jesus.
se de fato é humanidade e não uma humanidade fake, se ele é humanidade de verdade, ele tem que partilhar disso com a gente. Nós temos os nossos problemas e as nossas glórias na nossa família. De onde Jesus veio? Ele não aparece num vácuo temporal. Foi num tempo, numa época. Hoje à noite nós vamos falar mais sobre isso. Que Deus planejou, mas não sem nenhuma raiz. Porque boas notícias estão localizadas no chão da vida, na história de verdade. Isso é evangelho, boa notícia, não é? A gente tem falado isso durante todo esse ano. Se a diaconia puder colocar mais água para mim, minha boca está bem seca, eu vou agradecer, obrigado. Evangelho é uma notícia e é uma história. A gente gosta dessa distinção, que é de um pastor presbiteriano, Timothy Keller, que já faleceu, mas que tem a ver inclusive com a história da nossa própria igreja, na plantação dela. Keller diz que boa notícia, evangelho, não é conselho. Você entende a diferença, não? O conselho é uma coisa que você precisa fazer. É algo que está além de você não fez ainda. Evangelho, notícia, é uma coisa que já foi feita, já aconteceu. A gente está, obrigado Edinho, a gente está no meio de uma notícia e um conselho. Faz sentido? O que a gente faz com isso? O evangelho não é, irmãos, então, aquilo que a gente deve fazer, tá? Isso é uma consequência do evangelho. Quando você for evangelizar alguém, você não vai fazer certo se você ficar falando para essa pessoa o que ela deve fazer. Sou estranho aos ouvidos, mas isso é teologia da boa, que a gente crê. Porque o bom conselho surge de uma boa notícia. E se você não dá a notícia, a pessoa não tem condições de fazer nada. Ninguém vai ser transformado, deixar de mentir, de roubar, se ela não for tomado por aquilo que ela não fez. É o evangelho que fez por ela. Então, evangelização é receber algo que eu não tenho controle, mas que muda o meu coração. E agora eu tenho condições, então, apenas agora, depois de fazer boas coisas. Então o evangelho, como o próprio Mateus começa a nos apresentar, o evangelho do Senhor Jesus, é aquilo que Deus fez na história, por conta dele, e não por nossa conta. E que então, pouco a pouco, todo o evangelho de Mateus vai desvendar para a gente como nós temos que responder. A questão é, isso é posterior. Porque evangelho é história de pessoas reais, em situações reais. E essa lista de nomes que estão, essa lista que está de nomes descritos aqui entre esses dois versículos que nós lemos, se você olhar para a sua Bíblia, deixa ela aberta hoje, especialmente essa manhã, está cheia de nomes com histórias que você não gostaria de ter na sua família. Porque Mateus não está contando para nós um conselho do que fazer. Ele está contando o evangelho, uma história real. E essa é a história do Natal, de pessoas que ano após ano, geração após geração, muitos e muitos séculos, deram origem a um bebê simples que nasceu em Belém. E como esse bebê é a ponta final de uma genealogia, e não mais um bebê na genealogia. Como eu disse, genealogias, árvores genealógicas, de onde a gente vem, isso é uma espécie de currículo. Nessa época, isso era muito verdade. Então assim, quem Selminha era, tinha a ver com os pais dela, avós dela, bisavós dela. Mas o que acontecia, olha só que curioso, as pessoas, muitas vezes, a essa época, isso está comprovado em textos paralelos que confirmam
como as genealogias funcionavam, inclusive extra-biblicamente, de pessoas importantes, políticos e tal, as pessoas adulteravam genealogias. Por quê? Porque elas queriam editar e tirar da sua história aquilo que era vergonhoso. Porque eu não quero me ver representado assim. Eu quero tirar da minha história aquilo que eu não quero tomar para mim e ser reconhecido. Se o meu tetravô foi alguém imoral, eu excluo ele do meu nome e passo adiante. Porque na hora de me apresentar, eu apresento de onde eu vim. Se você tivesse que apresentar como seu valor a sua família, como estaria o seu valor? E aí está uma coisa grandiosa, né? Porque a Bíblia, o próprio Evangelho, se fosse uma história montada, ela não se sustentaria. Porque o que mais existe nas Escrituras, e ainda mais na história relatada de Jesus, é a clareza de episódios reais que não contribuem nem um pouco para a expectativa de grandeza de quem esse homem era. Quem Jesus era? Se Mateus estivesse tentando construir então a história de um rei, Messias, relevante, assim, sabe, limpo, perfeito, aos olhos do que se esperava, essa genealogia não existiria, a gente passaria para onde a gente quer de verdade, que é o quê? Anjos, estrebaria e manjedoura, como eu disse. Mas ele não faz isso. Mateus é explícito e bem detalhado em mostrar a verdade para nós. E se isso é verdade, isso muda tudo. Esse Messias, esse menino que nasceu, que foi prometido, a gente leu no início desse culto, pelos profetas, ele é alguém completamente subversivo à lógica de um Salvador que se esperava. Isso é tão real que os judeus, até hoje, tendo as promessas, não abraçaram o cumprimento delas em Jesus, como seu Messias, porque isso é um escândalo. Irmãos, o Natal é um incômodo, é um absurdo. O Deus que chamou as galáxias à existência vai virar um bebê que precisa ser alimentado nos seios da sua mãe. Se isso não acontecesse, ele morreria de desnutrição. Que Deus é esse? E de que família ele vem? Qual é a sua história? E Mateus entende como uma bomba que começar a falar sobre o Natal é começar a falar da história de Jesus, não escondendo aquilo que Jesus é, e ele responde isso com genealogia. A gente precisa ler genealogia, irmãos, tem pérolas lá, pérolas, das mais preciosas, e aqui a gente tem algumas. Como ele organiza? A gente viu no versículo 17, você viu como ele encerra? De Abraão, que é o pai da fé de Israel, chamado por Deus, está lá em Gênesis 12, até o rei Davi, 14 gerações, certo? Do rei Davi até o momento onde Israel foi exilado, até a Babilônia, isso lá adiante, mais 14 gerações. E do exílio, final do exílio, até o próprio Jesus, mais 14 gerações. Ele organiza assim: Abraão, Davi e o exílio, para nos mostrar de onde vem Jesus no Natal. Então, de onde vem Jesus no Natal? Ele vem de mulheres. Eu não sei se você já notou na genealogia de Mateus, mas na genealogia de Mateus existem 5 mulheres. E isso não existe em lugar nenhum. As genealogias não descreviam mulheres, descreviam homens. Os homens representavam as suas famílias, os seus clãs, e então esse registro de um homem que teve um filho, que teve outro, era assim. Se você olhar, inclusive na genealogia de Lucas, é assim.
A genealogia de Lucas é invertida, não é do mais antigo para Jesus, é de Jesus até Adão. É muito bonita, mas não tem mulheres, não tem, porque não tinha mesmo, não tinha. Isso levanta uma pergunta: que mulheres são essas? E por que elas estão aqui? Se elas estão sem uma necessidade cultural, por que elas estão aqui? E eu queria falar sobre isso, antes de falar explicitamente sobre o que significa o nascimento de Deus entre nós. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Mas esse passo anterior, representado nessas mulheres que estão aqui descritas, mulheres gentias, ou seja, não eram do povo de Deus. Isso já era um absurdo. Você não queria um gentio na sua família. Você queria? Alguém que você é contra e que mancha a sua estirpe? Era assim que os judeus encaravam gentias. Histórias marcadas por imoralidade, escândalos morais. Eram mulheres de fato. A pergunta é, irmãos, Mateus está tentando construir a história de alguém importante? Esse é Jesus. O Natal incomoda, mas ele é de verdade. Olha só, para a primeira mulher. Nós vamos fazer esse projeto, esse processo, para a gente entender um pouco sobre o que o Natal significa também. No versículo 3, Mateus diz o seguinte: Judá, olha para a sua Bíblia, tá bom? Fica com ela aberta. Judá gerou Pérez e Zerá. Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar. Você lembra da história de Tamar, não? Tamar, está lá em Gênesis 38. Foi nora de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve um filho chamado Pérez. É assim que a genealogia continuaria, de Pérez para o próximo homem. Mas Mateus coloca uma vírgula e diz: cuja mãe foi Tamar. Por quê? O que Tamar fez? O que ela sofreu? Tamar, uma mulher que foi injustiçada. Por quê? O seu marido havia morrido. E existia uma lei chamada lei do levirato em Israel, que se o seu cônjuge homem tivesse morrido, você precisaria do imediato masculino para que se juntasse a você, desse continuidade à sua descendência e você tivesse sustento, tivesse honra. Quem era essa pessoa? Judá. A questão é que Judá prometia para Tamar que tomaria ela como esposa e a enganava e não cumpria. Prometia de novo e não cumpria. Não cumpria. Até que Tamar se disfarça de prostituta cultual. Sim. Engana Judá, se deita com Judá, tem um filho com Judá, que é Pérez. Está aqui, história de Jesus, o seu Senhor. Alguém que cometeu incesto, ou seja, uma relação dentro da própria casa, muito próxima, por causa de uma enganação, mas porque também sofreu injustiça, histórias reais. Ela engravida. É assim que Deus continua a sua descendência, porque Ele havia prometido que ela não teria fim, lá para Abraão. Ele trabalha, não a despeito daquilo que a gente espera. Deus trabalha com o problema e não excluindo o problema. O Natal, preste atenção nisso, não apaga histórias difíceis, reais, complexas. Como você, se fosse pastor aqui dessa igreja aqui, no meu lugar, lidaria lá no gabinete com uma história como essa? O Natal trabalha com isso, porque o Natal é o nascimento de Jesus, que é Deus. Deus não apaga histórias, nem a de Tamar.
que está aqui registrada para a eternidade afora como uma mãe de Jesus. Ele, o Senhor Jesus, por causa do Natal, porque Ele é a ponta final da árvore genealógica, trabalha com as nossas inconsistências, irmãos. Você teve uma história de injustiça, onde pela lei, como era a lei do levirato para Tamar, que deveria protegê-la, não protegeu. Foi injustiçada, não tinha o que fazer. E aí, por causa de uma injustiça tão profunda, acabou levando ela a pecar também. A gente passa por situações assim, ou não, onde injustiças nos levam até o ápice da nossa fidelidade a Deus. As tensões se aumentam e se aumentam. Mateus não precisava citar Tamar, era só citar Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, e Tamar ficou para trás. Mas o Natal traz à tona realidades cruas e difíceis. Não para deixá-las longe, mas para chamá-las para perto e dizer para nós: essa é a sua história, se você está em Cristo. Não, o fato de você ser um discípulo de Jesus não significa que a sua história é limpa até o início. É porque ela é suja que ela é uma história divina, porque Deus transforma más coisas para a sua glória. Ele faz isso com a gente. Essa é a primeira mãe de Jesus, relatada numa genealogia complexa. Jesus veio de uma mãe chamada Injustiça. Mas um pouco adiante, a gente tem outra mulher chamada Raabe. Você lembra? Raabe, isso está no versículo 5, a primeira parte. Diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A história de Raabe está principalmente em Josué capítulo 2. Os espias, depois de terem saído do Egito, libertados por Deus, são enviados para espionar a terra de Canaã, como ela era, porque eles precisavam entrar nessa terra. Quando chegam lá, eles encontram essa mulher chamada Raabe, uma prostituta de Jericó, uma cidade com uma fortaleza. Jericó é a cidade mais antiga do mundo que se tem notícia até hoje. Existe Jericó, ela morava lá. Raabe. A questão é que essa mulher confessou com sinceridade o Deus de Israel e disse: o Deus de vocês é o Deus dos céus e da terra. E protegeu, escondeu os espias, salvou eles da morte, e disse que penduraria um pano vermelho, inclusive, na sua janela, para que quando eles voltassem com todo o povo para invadir Jericó, como aconteceu dias depois, ela fosse lembrada e não fosse morta junto com os outros. Os espias de Israel lembram de Raabe. Ela se torna alguém que de gentia inimiga passa a ser agora alguém contada entre a promessa, o pacto de Deus, uma prostituta. De modo que o processo de chamar gente para dentro da família de Deus não é só no Novo Testamento adiante, tá? Isso é uma realidade e um chamado desde sempre para Israel, que não cumpria isso tão bem. Aqui acontece, Raabe, essa mulher, salva esses homens e é contada como uma mulher de fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, lá na galeria dos heróis da fé, não tem só homens como Moisés, Abraão, tem Raabe, que colocou em xeque a sua vida, para salvar 2 homens, que ela nem tinha certeza que derrotariam a sua cidade, para que fosse salva. Ela poderia ser morta. Ela confessa a Deus, e está aqui de novo,
Mateus insistindo, dizendo que Salmão gerou Boaz, e ele poderia dizer que Boaz gerou Obed. Mas não, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe, uma mulher estigmatizada, marcada por preconceito, por dor. Alguém que tinha que usar o seu corpo para sobreviver. E às vezes as pessoas são levadas a isso, porque as histórias são complexas, irmãos. Complexas, não como nós esperaríamos, não como a minha história. Mas as histórias são complexas. Pessoas diferentes, com pais diferentes, levam essas pessoas a agirem de formas a se envergonharem, para que sobrevivam. Mas daqui a pouco essas pessoas são contadas na família do Rei eterno Jesus. Não para esconder, por um lado, mas também não para expor, mas para ressignificar com graça. Raabe é mais uma dessas mulheres, gentia, excluída. Você chamaria de rei, seu salvador, alguém que você sabe que a mãe dele é uma prostituta, ali no centro de Goiânia? Porque deixa eu te falar, é assim mesmo que isso soou aos ouvintes de Mateus, no primeiro século. Nós nos orgulhamos daquilo que Deus faz em nossa história e na história de outros, ou nós viramos o rosto para isso. Porque não só com a injustiça de Tamar, mas também com os estigmas de Raabe, Deus torna para si, em Jesus, uma mãe. Uma mãe. Você já teve que viver momentos, experimentar, às vezes seus, às vezes de outros, situações onde você foi levado a uma vida de pecado, mas que depois Deus, de um modo gracioso, interfere e abençoa. E agora, como a gente lida com isso? É Natal, irmãos. Natal. Natal na estrebaria e não no palácio. O rei está entre os animais e não no palácio. É tempo da gente lembrar essas coisas essa semana. Que a nossa história de nascimento, de natividade, não é uma história ideal, mas é a história que Deus trabalha. É a sua história, é a sua genealogia, que de Jesus continua adiante, inclusive. Essas mulheres, irmãos, essas mulheres, Tamar, Raabe, são suas mães, se você está em Cristo. Suas mães. Como nós olhamos para outras mães, que ainda não fazem parte dessa genealogia, que têm essas histórias. O estigma, a estigmatizada também é mãe de Jesus. Mas nesse mesmo versículo, Mateus registra que Boaz, que é filho de Raabe, gerou Obed. Obed teve por mãe Ruth. Nós conhecemos Ruth, um livro de 4 capítulos, profundamente belo, de uma mulher, também gentia, não era do povo de Israel, era midianita, inimigos históricos do povo de Deus. Viúva, então ela era estrangeira, 1, mulher, 2, viúva, 3. Essa mulher, meus irmãos, literalmente, contextualmente falando, naquela cultura, ela não tinha valor. Ela poderia ser deixada
morrendo. E não seria um problema se a gente passasse do lado dela e não ajudasse. Esse era o valor dela, Ruth. Uma menina que disse com uma declaração de fé profunda para Noemi, a sua sogra, sua nora, sua sogra, eu sempre confundo. Não, a Ruth era mais nova, né? Como que fala? Pessoal, me ajuda. Noemi é sogra de Ruth. Eu chamo o sogro de noro e nora de sogro. Vocês entenderam, né? Mas essa mulher, Ruth, acompanha Noemi, sua parenta, até Israel, dizendo assim: talvez lá tenha comida para a gente. E diz: onde você for, eu vou. O seu Deus vai ser Deus. Uma declaração de fé profunda, né? Profunda e verdadeira. Elas vão, 2 mulheres, os filhos tinham morrido, o marido tinha morrido, e elas vão juntas. Inclusive assim, parênteses, isso não é texto para você colocar no convite de casamento, tá? Onde seu Deus, onde você for, eu irei, onde seu Deus for. Se você quiser colocar, tudo bem, mas é uma declaração de uma mulher para com outra. Elas vão. Ruth é ousada, corajosa, fiel, sensível. Que mulher, meu Deus, honrada. Ela vai colher, espigar, né, milho, porque tinha uma lei que quem tinha plantações tinha que deixar parte da margem, assim, sem colher. Aquilo que caísse no chão enquanto você estava colhendo, tinha que ser deixado lá, para que os pobres passassem e se alimentassem daquilo, não se abaixe para pegar, se caiu. Ela vai pegar e conhece esse cara chamado Boaz, muito mais velho, um homem honrado também, que com responsabilidade e cuidado, toma ela como sua mulher. Era isso que ela desejava, ela precisava de uma nova história, ressignificar isso. Ele faz isso depois de passos e cuidados, e eles têm um filho, chamado Obed. Obed é pai de Jessé, que é pai de Davi. Daqui a pouco essa menina, com essa história toda torta, de longe, uma peregrina, talvez nos termos atuais a gente poderia dizer que ela é uma forasteira, uma fugitiva de uma realidade cultural, étnica, pesada. Ela vira bisavó do rei Davi. Como que Deus costura as histórias? Boaz é chamado de resgatador, Goel, em hebraico. É a primeira vez onde esse termo, essa ideia de alguém que resgata e redime, compra para a liberdade alguém, e muda a história de alguém. Boaz é um tipo de Cristo, está aqui como um pai de Jesus. Mas não só ele, Mateus registra que Ruth é uma mãe de Jesus. Ruth, a mulher abandonada. Muitas vezes, como eu e você, em outras situações, abandono. Já se sentiu assim? Desprezado, e no caso de Ruth, por situações que a gente não tem controle, porque tem algumas que a gente faz e sofre, aí nós vamos ter que assumir que é culpa nossa. Mas tem outras na vida, irmãos, que a gente não tem controle. O nosso lugar é o lugar do sofrimento passivo. Não tem muito o que fazer. O mundo quebrado faz com que gente morra do nosso lado, a gente fique sem dinheiro, sem emprego. Esse é o mundo real, que pode parecer mais ou menos para a gente, mas é o mundo real, aqui ó, real, tão real quanto a Bíblia descreve, que é um livro real. Sem dinheiro, mas com fé, sensibilidade, ousadia. Essa é a mulher leal, por causa do amor leal do Senhor. Tem outra, cujo nome é escondido, mas aparece também. Olha o versículo 6, diz assim: Davi, bem perto, né, de Ruth, gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem é a mulher de Urias?
Batseba. 2 Samuel 11:12. O nome dela nem aparece. É para incomodar mesmo. Mateus quer que, como um leitor judeu original, leia essa genealogia e pense, mulher de Urias, Batseba? Não quero nem falar esse nome. Essa história é escura demais. Davi, o rei Davi, que teve uma reafirmação da aliança. Deus diz para Davi, o seu reino não vai ter fim. O seu filho vai se assentar no trono, para sempre vai reinar com justiça. Esse homem, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Esse homem vê, do alto dos seus privilégios de rei, do seu palácio literalmente, uma mulher do lado de fora. Toma essa mulher, chamada Batseba, e tem relações sexuais com ela. Isso é o chão da vida. Esse aqui é o profundo buraco da vida de Davi. O rei que deveria mimetizar o reinado do próprio Senhor sobre Israel. Ele deveria ser literalmente Deus em pessoa para o povo. Ele fez isso. Tomou uma mulher, se deitou com ela. Essa mulher engravida. Aí ele fala, e agora o que eu faço? Porque essa mulher tem marido, Urias, está aqui. Urias era um soldado fiel de Davi. E estava na batalha. Davi estava no seu palácio. Toma a mulher de um dos seus soldados que estava sofrendo e lutando na batalha. Essa mulher engravida. E aí, como sempre acontece, um pecado leva ao outro, se não tem arrependimento. E a gente vai numa espiral descendente até o buraco mais profundo. Ele chama esse cara, fala, não, vem da guerra, fica aqui, se deita com sua mulher, descansa um pouco. Esse homem fiel, Urias, que também está aqui, de alguma forma o nome dele, se nega a fazer isso, fica deitado lá de fora na porta do palácio, fala, não, meus homens estão morrendo na batalha, eu não vou fazer isso. Davi fala, e agora o que eu faço? Já estão enganando uma vez, pequei agora. Pede para colocar Urias no fronte da batalha, ele morre evidentemente, para que o assassinato, a morte, tampe outro pecado. Pecado sobre pecado, não é graça sobre graça, é desgraça sobre desgraça, a história de Jesus. Está claro ou não? Esse homem morre. O filho de Davi e Batseba nasce e morre também. É uma história horrível. Mas está aqui. Por quê? Sendo que o filho que continuaria a descendência de Jesus era o segundo, Salomão, que nasceu depois, sobreviveu, rei Salomão. Por que colocar a história do homem, o nome do Urias, no meio da genealogia de Jesus? Jesus, Deus. Luzes, árvores, Papai Noel e Coca-Cola. Não. Está aqui. Uma mulher que sofreu abuso de poder, ainda que existisse algum tipo de concordância de que um rei poderia pedir tudo, e que isso não deixa de ser pecado, o que ele pede. Ele pediu o corpo de uma outra mulher que não o pertencia, e depois fez morrer também o corpo de um homem, e depois, por causa do pecado, morreu o corpo do seu filho com essa mulher. Sofrimentos por causa de outros, como Batseba. Imoralidade. Mãe de Jesus. Injustiça, Tamar. A gente teve depois Raabe como alguém estigmatizada, mãe de Jesus. Ruth como alguém abandonada, mãe de Jesus. Batseba, vindo de imoralidade, abuso, mãe de Jesus. Até que nós chegamos, finalmente, na mãe de Jesus. O versículo 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Maria, uma adolescente, tinha seus 13 a 15 anos no máximo, foi visitada pelo anjo do Senhor e disse: salve, agraciada, porque Deus enxergou você e o sofrimento do seu povo, na mesma linguagem do Êxodo. Deus estava de novo tirando um povo da escravidão, trazendo um bebê para a história, mas bebês não nascem do nada. Maria, uma menina simples, fiel, humilde, sensível a Deus, com muitas dúvidas. Talvez isso marque sempre a jornada de Maria. Dúvida após dúvida. Foi provada no seu caráter, na sua resposta a Deus. Como que uma menina virgem, nova, ficaria grávida? Ela estava prometida em casamento, de fato casada, mas ainda não morando junto com José. Engravida, mas eles não haviam ainda se deitado juntos. De um anjo. Será que eu acolho essa palavra? Literalmente, acolho isso? Para mim, para o meu ventre? Uma palavra de Deus, eu coloco no meu coração e gero ela, a ponto de literalmente ela gerar uma criança. Ela diz: seja feita em mim, conforme a tua vontade. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É isso que o anjo diz. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Uma declaração grandiosa dessa mulher, que mesmo com muitas dúvidas e tendo tudo a perder, foi a mãe de Jesus. Da dúvida, também uma mãe para Jesus. E aí? Essa é a história do menino que vai nascer dia 25 de dezembro, quinta-feira. Essa é a história que nós nos orgulhamos como discípulos de Jesus. Essa é a nossa história. Mulheres lembradas pela graça. E se nós fôssemos também citar homens, homens citados pela graça. Porque no Natal, no nascimento de Jesus, todo mundo pode participar. A sua história, meu irmão, seja ela como esteja hoje, ou como já esteve, ou como estará. Por isso nós celebramos todo ano essa data. Todo ano. É uma história que marca a entrada de todo tipo de gente para o Natal. Natal. Mas pela graça do Senhor. O Keller também diz, que eu citei no início dessa mensagem, diz que ninguém é bom, tão bom, que não possa precisar da graça. E ninguém também é tão ruim, que não possa receber a graça. Você não é tão bom, irmão. E esse é um ótimo jeito, tá? De ficar distante do Senhor. É sendo muito bom. É obedecendo demais. É sendo irretocável. Preste atenção. A genealogia prova o tipo de família de Deus. E se você quer ficar distante do Natal e do bebê do Natal, é só você insistir em ser completamente pecador ou completamente correto. Porque Deus trabalha com a sua graça, pela sua graça, nas nossas vidas, como elas são. Uma mistura de glória e vergonha, para a sua glória. Deus derrama e ressignifica a nossa história e nos chama então a também lidar com outras histórias diferentes das nossas, como histórias que merecem e podem serem incluídas na história de Jesus. O Natal nos lembra que o Natal é para todos. Todo tipo de gente, de toda forma, que passa por qualquer coisa.
interiormente, exteriormente, injustiças, imoralidades, acidentes exteriores a elas, ou que elas mesmas causaram. Essa é a graça do Evangelho. Nós recebemos essa graça. E o versículo 17, para terminar, nos lembra: assim então, nessa família, houve ao todo 14 gerações, de Abraão até Davi. 14 gerações, de Davi até o exílio, e mais 14 do exílio até Jesus. 3 blocos de 14. Ou, se você preferir, 6 blocos de 7 gerações. Faz sentido? Um bloco de 14 são 2 de 7. Outro bloco de 14, mais 2 de 7. Outro bloco, mais 2 de 7. São 6 blocos de 7 gerações. Então Jesus é a primeira pessoa que começa o 7º bloco? Sim, é isso que Mateus está querendo lembrar por último. Tudo aquilo que as genealogias apontavam, toda a espera e angústia, toda a expectativa para que pessoas sejam salvas finalmente, porque alguém como Davi apontava para uma salvação, mas daqui a pouco falhava junto com Batseba. Pessoas como Abraão apontavam serem um salvador, mas falhavam também. 6 blocos de 7 gerações, e 7 é um número muito significativo.